Olá, eu sou Mauro Lopes, aqui na Post TV Fórum. Você me conhece como âncora do Fórum Café, mas hoje é diferente. Hoje é um programa especial, uma entrevista especial, especialíssima, na verdade, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. José Guimarães, a alegria é grande de te entrevistar, viu? É um prazer. Neste final de semestre e metade de julho, né? Eu ainda estou em Brasília trabalhando. É isso aí. Então, realmente uma conversa especial voltada para este momento, balanço de 6 meses. A jornada, eu queria te ouvir, José Guimarães, sobre o balanço desses 6 meses, mas não do ponto de vista do governo macro. Né? Acho que houve toda uma verdadeira jornada na Câmara dos Deputados e Deputadas nesses 6 meses. Queria fazer um balanço dessa trajetória, em alguns momentos tão acidentada, em outros tão vitoriosa, muitas aflições, muitas alegrias. Que balanço você faz desses 6 meses da Câmara e especialmente da base do governo e da liderança do governo? Olha, Mauro, uma jornada vitoriosa. Mesmo com os percalços que ocorreram, nós, aqui da Câmara, nós fizemos duas coisas assim. Tem duas vertentes que contribuíram para o êxito das nossas ações aqui na Câmara. O primeiro deles é o diálogo que a gente faz permanentemente, mesmo com a oposição, porque é tarefa do líder do governo ele dialogar com todos. Esse diálogo começa com o presidente da Câmara, que tem que ter. O líder do governo, eu fui líder do governo da Dilma na época que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. E eu conversava com ele quase todo dia, porque é necessário. Já quebrou pedra então, né? Já quebrei muitas. Portanto, e tinha um bom diálogo. Isso não significa confundir as coisas. Nós representamos forças diferentes e que têm a responsabilidade de ajudar o Lula a governar, como essa tem sido a postura da maioria dos líderes aqui dentro. Então, esse diálogo com o presidente da Câmara e os líderes partidários dos principais blocos aqui tem dado, assim, contribuir enormemente para as conquistas que nós obtivemos. Acho que isso é o que é fundamental. Diálogo, conversa. Você não pode aqui impor nada. E nem o que vem do palácio não é lei de ferro que tem que vir à prova do jeito que está, não. Tem o diálogo, tem as mudanças, tem a construção que é feita. Porque senão não se respeita o parlamento. É assim que funciona. É assim que o presidente Lula tem nos orientado, tem dito. Você tem que dialogar e aceitar eventuais mudanças daquilo que o governo executivo manda para a Câmara para melhorar o texto, mudar, enfim. Acho que primeiro esse diálogo foi fundamental. Segundo, as matérias que nós votamos. Teve momentos de altíssima temperatura. É bom dizer que a missão que o Lula dá ao ministro, ou no meu caso, como líder do governo, eu tenho que cumpri-la fielmente. O que é? Aprovar as matérias. Não tem outra missão. Se tiver, conversa fiada. Porque tem uma coisa na política aqui, Mauro, que eu criei uma nova nomenclatura na política, o IPA, os intérpretes do pensamento alheio. As pessoas ficam perambulando, elas não têm muitas vezes espaço nessa construção, porque tudo aqui na Câmara é feito com o presidente da casa e os líderes, porque é assim, o Lula sempre disse para nós, respeitar muito as lideranças, fortalecer as lideranças, porque isso para poder interagir com as suas bancadas. Portanto, nós fizemos, nesse diálogo com os líderes, votamos as matérias, melhorando, acrescentando e mudando muitas coisas. Foi o segredo do sucesso. Por exemplo, quando nós votamos, tudo começou com a PEC da transição. As pessoas, lá na legislatura passada, né, em lá dezembro. no dia 20 e 21 de dezembro, na transição, que o Lula está se preparando para assumir. Se essa PEC, as pessoas não falam, Mauro. Quem foram os responsáveis para a aprovação dessa PEC? Ministro Haddad, Jacques Wagner e José Guimarães. Fomos nós três, com o aval do Lula, que negociamos tudo com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, que naquele momento era candidato à reeleição aqui dentro. Então, essa PEC deu ao governo e ao país 145 bi. Sem ela, o governo Lula estava paralisado. Por isso que nós tivemos a sabedoria naquele momento. Alguns até discordam, mas você tem o seguinte, o que nós temos que fazer? Viabilizar o governo. Para viabilizar o governo, tem que ter ação no parlamento, tem que ter relação com o parlamento, porque nós só elegemos 130 parlamentares do bloco que apoiou formalmente o Lula.
Tem uma maioria que nem apoiou o Lula aqui dentro. Como é que faz? Vai inviabilizar o governo? Longe de mim essa postura autoritária, porque é governo e, portanto, impõe tudo aqui dentro. Não, aqui só funciona com muito diálogo. Então, começou com essa PEC. 2, veio a discussão do novo regime fiscal. Nós acabamos com a PEC do teto. Aliás, essa PEC de final do ano passado, ela arrebentou, desmontou aquela a lógica do teto de gastos. Bagunça fiscal que o Guedes barra o Bolsonaro criaram, que era o tal teto de gastos. O teto de gastos só se via para não gastar o gasto social, mas eles gastavam como quiseram. Gastaram mais quase 300 bi na eleição. Né? Usaram os bancos para fazer farra eleitoral e por aí vai. Então, a PEC do teto. Depois veio o regime fiscal. Esse regime fiscal foi muito discutido, mudado, tira aqui, bota ali. Então, nós construímos um texto com o aval do ministro da Fazenda que deu maioria. Parecia impossível nós aprovarmos a nova regra fiscal. O que é a nova regra fiscal? Você garantir que a receita sempre maior do que a despesa, preservando o investimento público e aqueles programas que são centrais para a economia. O Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, as coisas que estão no programa do governo do presidente Lula. Então, esses pontos todos, a despesa do governo sempre é 75% da receita de 100%. Portanto, esse novo regime fiscal garantiu uma unidade muito forte aqui dentro. Mas para falar sobre essa questão política que você trouxe, achei bem interessante sua observação. A campanha do presidente Lula, deputado José Guimarães, foi feita com base num conceito de frente ampla. Mas a frente não foi, a rigor, na eleição tão ampla assim. E acabou redundando numa base, ou num núcleo de base parlamentar, como você observou, mais ou menos 130 parlamentares. Aí você tem do outro lado, do lado da extrema-direita, né, tem lá os bolsonaristas hegemônicos, ou deixando de ser, enfim, mas não interessa, a extrema-direita, uns 130. Tem aí no meio uns 250 que nós chamamos do centrão, né, que são as forças de centro-direita. E me parece que esse foi o grande desafio que vocês tiveram, que foi como incorporar essa base, porque é isso, para onde pendeu o Centrão tem maioria. Claro. Né? Às vezes Claro. que o Centrão operou contra o governo foi um salseiro aqui no Congresso e foram situações desesperadoras. Claro. Na hora que vocês trouxeram, a coisa estabilizou. E naquele primeiro momento, o próprio Arthur Lira dizia, o governo não tem base, o governo não tem base, o governo não tem base. Aí vocês aprovam o arcabouço fiscal, aprovam a reforma tributária, depois desses 6 meses, dá para dizer que tem base esse governo? E tem o CARF, né, também. E o CARF. Se você pegar... Que talvez seja o mais inesperado de todos. Mas, né? Você pegar o regime fiscal, a reforma tributária há 40 anos, dormitando nas gavetas aqui da Câmara. Ninguém tinha coragem de fazer. Nós fizemos, a Câmara fez. Acho até que o Senado tem que agilizar, não pode esperar para outubro, como estão comentando lá. E votamos o CARF. O CARF, sabe o que significa esse CARF? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Significa que tem um conselho lá que o voto de qualidade, o desempate, o empate, aliás, só pendia para o contribuinte. Mas não é o contribuinte, o pequeno, o médio, nem o grande, é o super grande. É o sonegador. O sonegador. São 26 empresas que, dos 25 bi, pegaram 22 bi. Aí não pode funcionar desse jeito. E nós votamos o CARF. Mesmo com essa realidade que você apontou aqui. Nós temos 130 votos, o bolsonarista 130, tem esses 250 aqui que transita. E nós tivemos a sabedoria política de dialogar com essa parte, inclusive com os 30 votos aqui do PL do Bolsonaro. Dessa base aqui a gente está puxando. Nós sempre tivemos 20 e poucos, 30 votos. A pergunta que não quer calar, essa articulação que fizemos comprometeu o governo? Pelo contrário, só ajudou o governo. Pôs em risco a governabilidade? Pelo contrário, garantiu governabilidade. Pôs em risco o PT? Muito menos. Porque sem isso aqui, o governo não fazia o que está fazendo. Não tinha Minha Casa e Minha Vida. Porque você pega aqui, nós aprovamos, para você ter uma ideia, 25 medidas provisórias. Dentre elas, Minha Casa e Minha Vida, o Mais Médico, o Bolsa Família, né? Além desses projetos de lei com urgência constitucional, o PAA, a Escola de Tempo Integral, tudo isso nós aprovamos. Portanto, a pergunta é, essa relação que nós temos com essa parte mais do centro aqui na Câmara,
comprometer o governo, pelo contrário. O bom líder de governo é aquele que tem capacidade de diálogo, a começar com o presidente da Câmara. Foi isso que nós fizemos e o resultado é extraordinário. É claro que nisso aí, você caminha no fio da navalha. Nós tivemos muita tensão naquela MP 1154, que foi a reforma, a reorganização ministerial. Portanto, o balanço que eu faço da ação das lideranças, e não é só minha aqui dentro, porque aqui são 513, né, pessoal? 513. Parlamentares. Nós só elegemos 130, 130 e pouco. Como é que faz? Só discurso no plenário Ulisses Guimarães não resolve o problema. Tem que ter diálogo, capacidade de interlocução, respeito aqui dentro. Senão não funciona nada. E isso que nós fizemos e o meu sentimento aqui na Câmara, pelo que nós fizemos. Todas as lideranças. A liderança, olha, vou citar aqui os principais líderes, todos. O líder do PT, o líder do MDB, o líder do União Brasil, o líder do PSD de dado, o líder do PDT, do PSB, dos republicanos, do PV, da Rede, do PSOL. Imagina as grandes votações aqui, Mauro. Nós tivemos do PP, o líder do PP, a União Brasil, ao PSOL votando com o governo, nessas matérias de estratégia para o governo. Portanto, esse é o segredo. Porque aí, bom, você pergunta, tem base? Eu não costumo, as pessoas me pressionam muito para dizer, o governo tem quantos deputados do seu lado? Eu digo, eu não prefiro olhar o painel. O que conta é o painel. Nós aprovamos a PEC, Mário, com 382 votos, gente. Eu acho que nós, com toda humildade, nós líderes aqui da Câmara merecíamos uma estátua pelo resultado, pelo sucesso que nós tivemos nesse semestre. Claro que eu estou falando isso, é até uma brincadeira, mas não foi pouca coisa que nós fizemos. Então, o ambiente é muito bom. Auge de isolamento da extrema-direita, né? Isso. Da frente ampla. Foi 372 votos contra 118. Isso. Imagina, nós conseguimos uma coisa parecia impossível. Isolar a ultradireita, trazer inclusive o governador de São Paulo, porque o Haddad teve a capacidade de dialogar com ele, e ficou eles aqui dentro. Olha, se tem uma coisa, Mauro, que eu julgo que nós fizemos com eficiência, foi essa articulação para aprovar essas matérias. Deixa eu te perguntar, hoje estou conversando com o deputado Zé Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados e Deputadas. Logo no primeiro trimestre, ali por março, abril, o presidente da Câmara, Arthur Lira, era muito incisivo. Dizia, o governo não tem base, o governo não tem maioria. Foram momentos de grande tensão. Agora chegamos aí a essa realidade de 382 votos. Mas o que eu queria te perguntar é assim, você de certa maneira já ensinou essa resposta, mas eu queria entender melhor. O governo tem uma base na Câmara dos Deputados ou é uma ideia falsa essa de uma base do governo na Câmara dos Deputados? A base do governo é um processo que se constitui a cada tema, a cada votação. Como é que... Até agora foi em cada votação, em cada tema. Tá. Por isso que nós tivemos. Tem pautas que são de interesse do país, portanto, facilita a negociação, né? Eu sou defensor da tese, e penso que o presidente Lula já incorporou isso, é que para ter uma base numericamente estratificada aqui dentro, nós temos que ter o PP, os republicanos e a União Brasil no governo. Perfeito. Aí você passaria a ter uma base muito superior, sólida, muito superior, com maioria tranquila. Formalmente, porque o que houve até agora foi muito boa vontade. Mas com esses partidos ainda participando do governo, Mauro, eu penso que a gente tem uma maioria estável que, para dar tranquilidade, e eu cheguei a dizer para o Lula que eu não aguentava mais o nível de tensionamento que estava acontecendo, de estresse. Eu vivi o momento mais duro, foi aquele momento da discussão da medida provisória 1154 da reorganização ministerial. Da organização do governo, aquilo, né? Nós só aprovamos porque houve uma sintonia muito grande entre o que eu estava fazendo aqui e o presidente Lula. Ele ligando diretamente, combinando aqui comigo. Portanto, isso foi muito decisivo para que a gente tivesse sucesso. Então, se esses partidos vierem para o governo, com a consolidação do PSD que já está no governo, do MDB que já está no governo e dos demais partidos, da União Brasil que vai agora, eu acho que a gente... O que é ideal para o governo?
é ter, pelo menos, para não correr risco em nenhuma votação, 350 votos. Perfeito. E todas essas votações nós tivemos mais do que... Teve uma votação, quando terminou a votação do CARF, que foi até simbólico, imagina. Nós votamos o CARF simbolicamente. Sim, eu vi. Quando saiu a notícia da aprovação, eu falei, deixa eu ver quanto foi essa votação. Não, procurei porque não tinha. Foi simbólico. Aliás, o Marcos Pereira, o vice-presidente que estava no comando da sessão, foi muito eficiente, ágil na votação dessa matéria. Olha, a coisa foi tão bem consolidada que quando nós terminamos a votação do CARF, nós fomos para a Alvorada. Eu levei todos os líderes e o presidente da Câmara para conversar com o Lula. Na hora que nós estávamos lá, estava sendo votado o PA. Foi votado o programa de aquisição de alimentos, que é um dos temas importantes do nosso programa de reconstrução. Sem vocês aqui. Sem nós. Essa foto é uma foto histórica. Administrando por telefone, voto sim, voto não, e aprovado tudo rapidinho. Então, essa sexta-feira, Mauro, eu vou dizer para você, essa sexta-feira, nos Estados Unidos tem aquela história das eleições, a super terça. Super terça, é das primárias. As primárias. Eu disse que foi a super semana. E todo mundo adotou isso, é a super semana. É isso aí. E essa sexta-feira foi a super sexta. Nós fizemos o que era necessário para o Brasil. Eu digo para você, o presidente Lula, inclusive, falou isso num café, ontem naquele debate que ele faz toda terça-feira. Sim, conversa com o presidente. Conversa com o presidente, portanto, o presidente está muito satisfeito com o que nós fizemos aqui na Câmara. Zé Guimarães, eu acompanho aqui, é evidente que a certa distância, né, os bastidores, mas busco acompanhar os bastidores. Desde a aprovação da reforma tributária, só se fala uma coisa aqui, que é exatamente o tema que você trouxe, que é a incorporação, né, desses segmentos do Centrão que estão fora do governo para dentro do governo, basicamente com uma remodelação na presença do União Brasil, mais o PP e o Republicanos. Está se falando, essa semana só se falou nisso nos bastidores aqui, nós publicamos, eu falei no Fórum Café, né? Está se falando da consolidação da entrada do deputado Celso Sabino do União Brasil no Ministério do Turismo, está se falando muito de uma eventual troca do senador Wellington Dias, que iria para o Senado, pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, para o MDS, da saída de Ana Moser do Ministério dos Esportes para a entrada do Silvio Costa Filho, lá do Republicanos de Pernambuco, e também algo, ao que parece, é o que está mais adiantado, é a saída da Rita Serrano, da presidência da Caixa, com a entrada do Gilberto Ock, ele que já foi presidente da Caixa, teve no Ministério Dilma, ele que é do PP de Minas Gerais. Isso aí daria uma outra configuração para o governo. Inclusive, achei interessante que a Ana Moser ontem foi despachar com o presidente Lula, ontem não, foi na terça-feira, foi despachar com o presidente Lula e na saída ela falou, o presidente Lula me deu uma missão de ir para lá, para a Austrália, Copa do Mundo Futebol Feminino, mas ela falou, eu sei que o assunto está na mesa, mas a gente não tratou. Né? O assunto da eventual saída dela está na mesa, mas a gente não tratou, achei até uma posição muito digna. É por aí a mexida no governo? Veja, nós temos uma tese. Tá. Essa ideia está consolidada por mim, pelo ministro Padilha, pelo Rui Costa e todos, o Haddad e os ministros conversam com o presidente. Para consolidar a base aqui dentro, nós temos que incorporar esses partidos no governo. Essa é a tese, PP e Republicano. Agora, para onde vai ministro A, ministro B, Ministério A ou Ministério B, isso está nas mãos do presidente. Ou seja, é melhor atravessar a rua e perguntar ao presidente Lula, né? Exatamente. Eu não estou participando, porque quem indica ministro, quem troca é o presidente. Perfeito. O presidente está com todas as cartas na mesa. Ele é que vai decidir. O que eu defendo é uma tese. Nós precisamos, além de dar musculatura cada vez mais aos partidos que já estão na base, além do PT, o PSD, do meu amigo Antônio Brito, aliás, está aqui, é um grande líder que tem sido solidário aqui, sempre, né? Está aqui. Além do PSD, o MDB e os outros partidos que participam, o PV, o PCdoB, esses partidos todos que participam do governo, nós precisamos, na minha opinião, trazer o PP e os republicanos, e o PSDB e o Cidadania. E a União Brasil. PSDB também? A União Brasil já está, mas acho que tem que tá tendo um ajuste, né? Está tendo um ajuste. Portanto, eu não sei para onde irão. O que eu sei, ainda ontem eu defendi essa tese, hoje de manhã já numa conversa que
que eu estava tendo com a presidenta Gleice, as coisas estão caminhando. Evidentemente que caberá ao presidente, o tempo é dele, as mudanças é ele que decide, não é nós. O meu papel aqui é dizer, presidente, nós precisamos consolidar a base para dar tranquilidade e atuar no segundo semestre com paz, com grandeza, aqui dentro, que é o que nós vamos fazer com esses companheiros líderes que foram decisivos para a aprovação do que nós aprovamos. Portanto, o segundo semestre vai assistir uma reconfiguração com uma ampliação muito grande da base do governo e da constituição, né, dessa esplanada dos ministérios. Me parece que essa já é uma decisão política adotada. Queria te fazer uma última pergunta, voltando para os temas concretos. Tem a segunda etapa da reforma tributária. Essa primeira etapa foi uma etapa considerada eminentemente técnica, de uma reforma neutra, basicamente a distribuição do peso dos impostos no Brasil sobre os diferentes segmentos da sociedade não mudou muito, mas agora agora é a hora que a onça bebe água, né? Você tem que trazer os impostos sobre grandes fortunas, modificar o imposto de renda, imposto sobre exportação. Agora tem a chamada guerra no interior da sociedade para ver quem vai pagar, quem vai sustentar o Estado brasileiro. E aí, com um Congresso que não tem maioria de centro-esquerda, talvez seja uma negociação mais complexa. Tem chance de passar imposto sobre grandes fortunas, mudar o imposto de renda, taxar dividendos? Eu acho que é uma discussão que nós vamos fazer logo em seguida. Tá. Nós demos indicações, a Câmara deu indicações que pode seguir esse caminho. Por exemplo, na reforma tributária que nós aprovamos, aliás, aprovamos no primeiro e no segundo turno, né? Foi. Aprovamos a tributária, né, Brito? Primeiro e segundo turno, né? Uhum. Quebramos o interstício. Depois de 40 anos, sim. Portanto, a bola está com o Senado, a palavra está com sim. O Senado agora. Eu acho que depois vai vir uma outra discussão. Nesta proposta que nós aprovamos, tem lá o item que vai ser muito importante, que é a cobrança, a taxação daqueles conglomerados econômicos que não pagavam, os donos dos iates e etc. Não pagavam e vão pagar IPVA agora. Portanto, nós já demos uma... É preciso que o momento que o Brasil está vivendo, Mauro, todo mundo tem que colaborar. Eu estava vendo aqui as notícias de hoje. Eu vi aqui. Foi feita uma pesquisa com os empresários. Os empresários estão confiando exageradamente no Haddad e no Campos Neto, mas desconfiam do Lula. Mas o governo é o Lula. O Haddad é o ministro do Lula. Entendeu? Então, aliás, a autoridade monetária, o presidente do Banco Central já devia ter se tocado e ter baixado os juros, porque é uma voz quase que unânime na sociedade brasileira. Então, é o governo Lula que está agindo, é ele que está orientando, é ele que orienta o Haddad, é ele que nos orienta. Por isso que eu penso que essa construção que nós estamos fazendo é o melhor para o Brasil, e eu só tenho, nesse final, para os ouvintes da Fórum, é o seguinte, é gratidão por tudo que os líderes fizeram aqui na Câmara, na solidariedade. Poxa, foi um negócio que tinha hora que eu achava que aquele teto daquele plenário Ulisses Guimarães ia cair na nossa cabeça. Na sua, como líder do governo. Porque... Essa é a minha pergunta. Você podia ter terminado esse semestre por conta desses momentos de tensão e a gente encerra assim essa conversa. Estressado, angustiado e até derrotado. Como é que você termina esse semestre? Com sentimento de dever cumprido. Pelas razões que eu já expus aqui para você, e no nível assim num clima muito bom. O que eu vi na reunião, o Lula nos chamou lá na Alvorada, na sexta-noite, né, Brito? Uma reunião muito rápida, um papo ali social, mas o autoestima dos líderes, todo mundo gostou muito, né? E todo mundo que conversa com ele sai encantado com a capacidade de diálogo, a simplicidade. Ele até brincou, vocês não deixaram o negócio do Nordeste passar, faltou um voto, tal, mas isso nós vamos recompor, né, Brito? Esse negócio no Senado, ele deu uma bronca em alguns líderes, mas esse é o Lula, quer dizer, o jeito dele é um cidadão que, enfim, termino o ano, o semestre bem, não tive nem tempo de repousar ainda, estou voltando hoje à noite, eu quero voltar hoje à noite para vir, estou fazendo um encaminhamento, um tratamento de saúde, que eu tenho uma artrose aqui, tenho que cuidar disso até o final do ano. Eu vim ontem para o Saara, estou cuidando, mas tem que ficar um pouco no meu Ceará. Tá bom. Para o bem do Brasil, né? Boa continuidade de jornada no segundo semestre. Tá bom. Obrigado, Mauro. Valeu. Foi a nossa conversa com o deputado José Guimarães. Valeu, gente.